A origem dela foi vários conjuntos de livros dispersos, né, que se reuniram em 2001. Então, por exemplo, havia a biblioteca do Ideal Pérez, né? Quando o Ideal Pérez faleceu em 95, a viúva dele, a Esther Redes, ela me ligou e passou tudo para mim. Então, essa biblioteca do Ideal Pérez ficou na minha casa durante 5 anos, 6 anos, né? E esperando um momento, o sonho nosso que era um dia ter um espaço para colocar isso. Havia a biblioteca do Celipe, do material que o Celipe recebia, que era basicamente periódico, né? Um volume imenso de periódicos, que também estava disperso na casa de alguns companheiros. Biblioteca do GAS, do meu primeiro grupo, do Grupo Anarquista José de Siga, fundado em 87, que também estava reunido, disperso na casa dos companheiros. E em 2001, o Alexandre Sames, que mora aqui do lado da biblioteca, ele foi pego na rua, né, pelo antigo administrador desse espaço, que queria vê-lo aqui, que participasse mais. E uma das coisas que ele solicitou foi uma sala, né? Quando ele me chamou também, o senhor está querendo uma participação, que ele está meio sozinho, e nos cedeu uma sala, que é essa sala que nós estamos. Então, em 2001, nós, exatamente no dia 18 de novembro de 2001, 18 de novembro porque é a data da insurreição anarquista do Rio de Janeiro, né, que a gente usou essa coincidência, talvez a data mais importante para os anarquistas do Rio de Janeiro, fundamos a biblioteca no dia 18 de novembro de 2001, reunindo todo esse acervo, né? E aí, desde então, vem outras doações não só de livros anarquistas, como doações de outras temáticas, como fora do anarquismo, né? Como marxismo, como guerrilha e ditadura no Brasil, muito livro de literatura brasileira, literatura estrangeira, né? Então, o objetivo, a Biblioteca Fábio Luz, o espírito dela seria, que a gente tenta dar, seria um espírito das antigas bibliotecas de sindicatos, ateneus do início do século passado, né? Locais onde onde a temática principal era a questão social, era o anarquismo, né? Entretanto, havia outras temáticas de cultura, de poesia, de literatura, inclusive marxismo e tal, que nós temos aí disponível para o público. Então, hoje nós temos, acredito, que mais ou menos uns 900 e poucos livros sobre anarquismo e mais outro tanto classificados de temáticas diversas, né? Temos a maior acervo de imprensa libertária contemporânea, né, a imprensa libertária internacional dos últimos 20 anos do Brasil, certamente organizada, tudo organizado em pastas, disponível aí para consulta. Fábio Luz, para quem não sabe, foi um médico baiano, né, que chegou ao Rio de Janeiro no início do século XX, no final do século XIX, final do século XIX, e ele veio se aproximar do anarquismo no Rio de Janeiro, né? Foi o cara que foi talvez o pioneiro do romance social no Brasil, né? E era um intelectual, entretanto um intelectual que durante toda a sua trajetória do anarquismo esteve próximo à luta sindical, junto ao sindicato, junto aos operários. E esse cara, ele foi sócio da Associação Baiana Beneficente, que era a antiga proprietária desse prédio, dessa casa, né? Na época que esse senhor nos convidou para vir para cá para ajudar. Então, como maneira assim de não pegar em vez de fazer biblioteca social Ravachol, né, pegamos o Fábio Luz, que era um cara que tinha sido sócio da Associação Baiana Beneficente durante alguns meses, lá no início do século XX, né, e um nome de um intelectual, de um escritor, né, de um membro da Academia Carioca de Letras, um romancista engajado, e acho que foi uma homenagem bastante feliz da gente, né, porque é uma figura muito interessante da história do anarquismo no Rio de Janeiro.